No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados e feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça caída, para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Esse é o penhor de que Deus cumprirá sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E chamarás ao seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, porque ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do homem, que partilha do trono do universo. É o Eu Sou, o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores, não se envergonha de nos chamar irmãos. Em Cristo se acham ligadas a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolvida no seio do infinito amor. Satanás havia dito: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo. Era ele nos céus, o mais exaltado ser que existia entre todos os que Deus havia criado. Depois de se rebelar, porém, foi expulso daquele santo lugar. Por inveja havia feito o homem cair em pecado, para também partilhar de sua sorte e rebaixar a humanidade à concupiscência mais vil. Mas o sacrifício de Cristo pelo homem elevou a humanidade a uma posição tal que a nenhuma criatura no universo poderia ser dada, sem que o mesmo tivesse sido realizado, como Cristo disse: ao que vencer dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Como está escrito, com o teu sangue os compraste para Deus e os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão para todo o sempre. Uma alma se tornou de tanto valor que, em comparação com ela, os mundos desmerecem até a insignificância, porque o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, no sangue que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. A vida da carne está no sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quanto mais vale a vida de Deus do que a vida de qualquer ser que foi criado por Ele. Sobre isso, Cristo orou: Pai justo, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para Deus e para o Cordeiro. Foi o homem que pecou, o homem devia morrer. E em sua misericórdia Deus se fez homem para que pudesse sofrer a penalidade que a este cabia. Somente alguém que tivesse vida em si mesmo poderia pagar a penalidade do homem e voltar por si mesmo da morte. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Unicamente aquele que é um com Deus podia dizer estas palavras. Em sua divindade possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. Quando foi ouvida no túmulo de Cristo a voz do poderoso anjo dizendo: Teu Pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo a vida original, não emprestada e não derivada. Quem tem o Filho, tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, como disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Mas se apoderem da minha força, e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo, porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, e vos levarei a Sião. Vinde então, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que nossa oração seja como a do publicano, que estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Porque assim diz o Senhor: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olhando para Jesus, autor e consumador da fé, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito o Senhor. Porque, assim diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, como está escrito. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fazes em nós todas as nossas obras, para que a justiça da lei se cumpra em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há diferença. E o que para os homens é impossível, não é para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vos transmiti o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Isso porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras. Portanto, lembrai-vos de que outrora éreis gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às promessas, sem esperança e sem Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foram feitos próximos pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, que de ambos os povos fez um e derrubou a barreira da separação. Ele aboliu a inimizade para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliando ambos com Deus pela cruz, destruindo por ela a inimizade. E anunciou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por meio dele temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos.
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Far-nos-ia muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação.